A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título O Perigo do Orgulho. Amados, nós estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de poder ser portador da voz de Deus, da palavra de Deus. Está entre Deus e vós, para vos transmitir a palavra do Eterno. Deus seja louvado e que esta palavra esteja presente no seu coração, seja forte na sua vida. Estou agradecido, feliz, porque posso dizer com toda certeza que até aqui tem nos ajudado o Senhor. A mensagem que queremos passar para os senhores neste momento, pela a graça do Deus eterno, pela comunhão do Espírito Santo, tem por título O Perigo do Orgulho. É o pecado original, é o primeiro que surgiu, é o primeiro que aparece no cabeçalho do livro. Este pecado, por incrível que pareça, amigo, ele nasceu lá nos céus, no terceiro céus, lá nos santos dos santos, lá junto de Deus, nasceu na cabeça do ser mais bonito, mais lindo que Deus havia criado, anjo de luz, Lúcifer, ali junto do Eterno. E esse pecado brotou ali no coração dele. Querido amigo, orgulho é o pecado quase que irremediável. Está escrito num livro que essa igreja possui, O Princípio de Vida. É o título do livro, página 165. Lá está escrito que nós mandamos embora do nosso meio a prostituta, mandamos embora o ladrão, mandamos embora o cachaceiro, o adúltero, o drogado. Nós mandamos eles embora, mas nós fazemos um trono de marfim, chapeado do puro ouro de Ofir, e coloca esse trono bem no meio da nave da igreja, e ali nós assenta o orgulho, e todo mundo queda-lhe aos seus pés. Perigoso este pecado, orgulho, e ele não perdoa ninguém. Ele está no homem branco, ele está no homem de cor, ele está no pobre, ele está no rico, ele está no sujeito que está em saúde, também está nos doentes. É uma coisa horrorosa. Está no feio, está no bonito. É um pecado terrível. E nós queremos neste momento a seguir falar para o Senhor o perigo deste pecado. Eu tenho aqui na Sagrada Escritura, na Santa Bíblia, Salmo 19, gostaria que os senhores conferissem aí, por favor, Salmo 19, versículo 12 e o versículo 13, olha o que diz aqui, por favor, olha para cá. Apesar disso, Senhor, quem sou eu para saber dos pecados que se escondem dentro de mim? Por favor, Senhor, perdoa estes meus pecados ocultos. Não deixa que eu seja dominado pelo orgulho, e assim eu ficarei livre da culpa, e eu escaparei de cometer grandes pecados, grandes transgressões. Salmo 19, versículo 12 e versículo 13. Aqui o salmista está clamando a Deus, pedindo misericórdia, para que Deus pudesse guardar ele dos pecados ocultos. Ele pediu: Senhor, quem sou eu para conhecer o que está dentro de mim? Quem sou eu, Deus, para saber dos pecados que moram dentro de mim? Guarda-me desses pecados ocultos, não deixa eles brotar para fora, não deixa eu conhecer eles. E o verso 13 ele diz: guarda-me do orgulho, Senhor, guarda-me da soberba,
e eu ficarei livre de grandes pecados e também de cometer grandes transgressões. O salmista tinha razão, meu amigo. Dentro do homem tem coisa feia, tem bicho feio. É por isso que lá em Mateus 15, versículo 19, disse Jesus: é do coração do homem que brota tudo que não presta: assassinato, adultério, prostituição, ódio. Isso está dentro do coração do homem. É isso que sai para fora, que arrasa com o homem, que contamina o homem. Amigo, dentro do homem tem coisa feia, tem bicho feio. Agora mesmo, esses tempos atrás, saiu numa revista, uma revista com um título super interessante. Eu tenho essa revista. Então lá tem vários psicólogos, homens profissionais, dando as suas entrevistas. E teve um deles que escreveu assim, ele disse que cada homem, cada indivíduo tem dentro de si um assassino, cada homem tem dentro de si um psicopata, cada homem tem dentro de si um estrangulador, um estrupador. Eu quando li isso, amigo, eu fiquei assombrado. Aí bateu com o que disse Jesus: mas esses homens não conhecem Jesus, eles não são crentes, eles não são evangélicos. Infelizmente, até a maioria deles são ateus, incrédulos, não acreditam em nada, não aceita a Bíblia, não aceita Deus, não aceita Jesus, nem acredita que Deus existe, que Jesus existe. Mas o que eles disseram bate com Mateus 15, 19, é porque dentro do homem tem essas coisas tudo, Senhor. É por isso que o salmista orou pedindo a Deus para que tivesse pena dele, não deixasse ele nunca conhecer os pecados que se esconde dentro dele, para que ele nunca saísse para fora. E o pecado pior que ele pediu a Deus, para Deus guardar ele, é do orgulho, da soberba. Orgulho, Senhor, é um pecado terrível, e ele está por aí em todo mundo. Ele está nas crianças, ele está no mendigo, está no rico. Ele não perdoa ninguém, a coisa está no sangue. Eu tenho aqui um parágrafo que quero, com a vossa permissão, ler para você, se você possuir esse livro. Primeiros Escritos, de Ellen G. White, página 120. Olha o que diz aqui: quando alguém começa a parecer grande aos seus próprios olhos e pensa que pode fazer alguma coisa, o Espírito de Deus é retirado dele. E ele vai na sua própria força até que ele é vencido. Eu vi que um santo, se ele for reto e humilde, poderá mover o braço do Deus Todo-Poderoso, mas uma multidão em erro, orgulhosa, ela é fraca, e nada ela efetuará, nada ela conseguirá. Querido, eu acho isso aqui muito forte. Aqui diz que aqueles que começam a parecer grande, diante dos seus próprios olhos, e acha que pode fazer alguma coisa, diz que ele caminha por um certo tempo, mas diz que de repente ele cai, ele tomba, e ele não levanta mais. Aqui diz que um homem humilde, diz que pode mover o braço do Todo-Poderoso, mas uma multidão em erro, orgulhosa, exaltada, presunçosa, diz que nada conseguirá. Quantos já tombaram, amigo? Quantos começou tão humilde? Começou a fazer um trabalhozinho humilde, Deus o abençoando, ele foi crescendo, e daí a pouco ele começou a se sentir grande, ele começou a se sentir grande diante dos seus próprios olhos. Quando você vai procurar essas pessoas, você não acha eles mais, e quando você encontra eles por aí, estão em situação miserável. Orgulho, Senhor, esse pecado tirou o indivíduo mais lindo lá do céu. Quem era Lúcifer? Anjo de luz, querubim, cobridor do trono de Deus, guardador do trono de Deus, o mais lindo de todos. Se os senhores procurarem na vossa Bíblia, Ezequiel 28, capítulo 28 de Ezequiel, vocês vão ver lá como é que vem descrevendo quem era Lúcifer. Era o anjo mais lindo, era o que vestia mais bonito. Querido, ele era a quarta pessoa lá nos céus, ele era maestro do coro celestial.
Depois da Santíssima Trindade era Lúcifer, anjo de luz, amigo de Deus. Mas um dia ele se encantou com a beleza dele, ele se encantou com a autoridade dele, com a fama dele, e ele começou a pensar de si para si: afinal de contas, eu não sou o mais bonito, eu não sou de maior autoridade aqui. Eu irei subir, eu vou colocar o meu trono da banda do Oriente nas nuvens mais altas, eu assentarei nesse trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, que quando ele maquinou isso, que ele matutou isso aí, ele começou a descer. E ele foi descendo, e ele foi descendo até as profundezas do inferno. Hoje está no lixo, Senhor, está no chiqueiro dos porcos. O orgulho, Senhor, que pecado desgraçado e infeliz. Se você sente isso perto de você, se você tem às vezes essa tendência, embora todos tenham, uns têm orgulho porque canta bem, canta bonito. Outro tem orgulho por ter uma família talvez bem ordenadinha. Outro tem orgulho porque tem uma esposa bonita, uma mulher bonita. Outro tem orgulho porque dirige bem pelas ruas. Outro tem orgulho porque está sobressaindo bem lá na faculdade, lá nos colégios. Outros têm orgulho porque tem uma casa bonita, bem mobiliada, a gosto. Outro tem orgulho porque tem um carrão do ano, um carro importado. Nariz empinado, tupete levantado, sai pelas ruas, peito estufado. Querido, isso é perigoso demais. Outro tem orgulho porque acha que administra melhor. Meu querido, é aí que mora o perigo. Porque ele, não eu. O que tirou Satanás lá do céu, Lúcifer, o que tirou Lúcifer lá do céu e fez com que ele virasse demônio, virasse Satanás, foi orgulho. Ele estava cheio de orgulho da pessoa querida de Jesus Cristo. Ele começou a pensar assim: não sou eu o mais bonito, olha minhas vestes, não sou eu tão inteligente, por que ele não eu? Por que ele não eu? Eu subirei às alturas, eu. Cuidado com o eu, amigo, cuidado com o eu. É perigoso. Eu administro melhor, eu canto melhor, eu que sirvo para ser o ancião dessa igreja, o primeiro ancião, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o diácono-chefe. Se eu não for, também não quero nada. Eu que canto melhor aqui, eu que administro melhor, eu sou o melhor que passo lição da escola sabatina aqui nas classes. E por que escolheu ele e não eu? Isso é perigoso, Senhor. Pede a Deus para isso nunca acontecer com você, meu amado, pelo amor de Deus. Orgulho, Senhor. Eu tenho aqui, amigo, livro de João, capítulo 3, versículo 29. Sou apaixonado, Senhor, com esse versículo. João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 29, quero que você procure aí, por favor, na sua Bíblia. João 3, versículo 29, olha o que diz aqui. As multidões irão naturalmente atrás da atração principal. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou amigo do noivo e eu estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele agora deve tornar cada vez maior e eu devo de diminuindo cada vez mais. Oh, glória! Esse é o Espírito do céu, amigo. Alegrar com o sucesso do outro, do seu semelhante, do seu irmão, do seu amigo. João Batista, Senhor, estava assim de seguidores. João estava indo bem, muito sucesso, pregando o Evangelho, e milhares de pessoas fluíam para ir aonde ele estava pregando para ouvir a palavra. Centenas, milhares recebiam o batismo das mãos de João, lá no Rio Jordão. Mas de repente aparece o jovem,
o jovem Galileu, humilde, ele aparece. Embora eles eram até parentes, eram primos, mas nunca se tinha visto, não se conhecia. Olha que coisa interessante, que detalhe forte. Mas ele aparece. Quando ele aparece, o Espírito Santo de Deus revela para o João: esse é o homem, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse aí que você vem esse tempo todo preparando o caminho para ele. É esse aí. E aí João olha, Senhor, para aquele jovem e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse aquilo. E daí a pouco, vários discípulos, um punhado, que até no entanto era discípulo de João, começou a largar João e começou a ir após Jesus Cristo, após o jovem. Alguém chegou e falou para João: João, aquele que você deu testemunho a respeito dele, o povo está largando você e está indo tudo atrás dele. Foi aqui que surgiu, Senhor, esse versinho, esta palavra aqui, quando João disse: olha, o pessoal, a noiva, vai para junto do noivo. Olha como é que diz aqui: as multidões naturalmente vão atrás da atração principal. Ele é a atração principal. Olha bem, presta atenção. A noiva vai para junto do noivo. Os amigos do noivo alegram com ele, e eu sou amigo do noivo, e eu estou cheio de alegria com o sucesso dele. Agora é necessário que ele cresça, e que eu vou diminuindo. Ele cresça, e eu vou diminuindo cada vez mais. Agora é necessário que ele cresça. Numa outra versão ele diz assim: a minha alegria passou, agora é a alegria dele. Oh, querido, isso é lindo. Quantos não querem, Senhor, se alegrar com o sucesso do outro? Não pode ver ninguém crescer. Começa a ficar bicudo, começa a se retrair, o pessoal começa a ficar constrangido, triste, começa a apontar o dedo, começa a ficar falando. Às vezes, coitadinho que estava lá no mundo, que já pertenceu a vez à igreja, agora de repente volta para a igreja e volta com aquele gás todo, volta cantando, louvando, pregando, porque sofreu, feito um condenado lá fora, agora volta com alegria muito grande para a igreja. Aí muitos começam a olhar e dizer assim: estava aí perdido por aí, agora voltou, quer ser o dono da igreja. Agora imagina, o cara nem bem não chegou ainda, já botaram em cima dele ancianato, diaconato, que é isso? Isso é orgulho, Senhor, é exaltação, pecado. Devemos nos alegrar, Senhor, com o sucesso dos nossos amados. Que bom quando eles estão crescendo, que cresça para a honra e glória de Deus, que cresça. Querido, mas muitas das vezes nós não aceitamos isso. Aqui no livro de Mateus, capítulo 3, o versículo 11, eu quero que os senhores procurem, volta atrás aí um pouquinho, Mateus 3, o versículo 11, olha o que diz aqui, livro de Mateus, aí no Novo Testamento, capítulo 3, o versículo 11, está assim: eu batizo com água, eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas está vindo um outro muito maior do que eu, tão grande que eu não sou digno de carregar nem as suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Amém? Isso aqui é lindo, querido. Viu o que disse João Batista? E eu estou batizando vocês que estão se arrependendo, estou batizando com água. Mas aí está vindo um que, é muito maior do que eu não sou digno de carregar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Querido, isto é humildade, Senhor, Deus seja louvado. Que Deus nos conceda essa humildade, que Deus nos conceda esse Espírito. Esse é o Espírito que vai herdar os céus, que vai morar na eternidade, Senhor. Esse espírito de ressentimento, esse espírito de orgulho, de vaidade, esse espírito de presunção, esse espírito de exaltação, Senhor, isso não é de Deus, isso é do demônio. Escuta ainda o que diz aqui, seguindo aqui o parágrafo que eu acabei de ler,
de Primeiros Escritos, página 120, olha isso aqui. Enquanto nós não vencer toda ambição, enquanto nós não vencer toda vaidade, enquanto nós não vencer toda má palavra, enquanto nós não vencer toda forma de orgulho, nós não receberemos o Espírito Santo, não receberemos a chuva seródia. Querido, isso aqui dói, isso aqui machuca. Enquanto não vencer as más palavras, a vaidade, Deus está à procura de pessoas humildes, Senhor. Eu gosto muito, meus queridos, de Isaías 66, versículo 2, sou apaixonado com Isaías 66 e o versículo 2, escuta aqui por favor. Eu fiz os céus e a terra, as minhas mãos fez tudo, diz o Senhor Jeová. Tudo pertence a mim, disse Deus, mas apesar de todo o meu poder, eis o homem que me agrada, eis o homem que eu olho para ele, é o humilde de coração, é o homem arrependido, e é aquele que treme diante da minha palavra, amém? Deus seja louvado. Isso só voltar um pouquinho, Isaías capítulo 57 e o versículo 15 está escrito assim: assim diz o alto e sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar mais alto e mais santo, mas eu também vivo com os humildes, eu vivo com os arrependidos, eu vivo com os que são contritos e abatidos de coração. Isaías 57, versículo 15, eu sou apaixonado com esse versículo, Senhor. Os humildes, Senhor, Deus ama os humildes. Querido, Deus nunca usou nada nessa vida exaltado. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o poderoso, o que criou tudo com as suas mãos fortes e poderosas, Ele diz que Ele é humilde. Eis que aí vem o vosso humilde rei, pobre, montado num jumentinho, numa cria de jumento. Querido, isso aqui falando quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquela pobreza, montado num asninho, num jumentinho, aquele animalzinho simples, humilde. Querido, até a natureza, quando Deus quer usá-la para algum fim, Ele usa as coisas simples desta vida. Lá nos dias de Moisés, quando Deus se apresentou para ele, quando escutou o gemido do povo e veio para socorrer o povo que estava sofrendo no Egito, Ele poderia ter usado os mais altos cedros, Ele poderia ter usado as árvores mais altaneiras, viu, querido? As aves de acácia. Eles poderiam ter usado aquelas perobas enormes. Mas quem é aqui que Ele veio usar, querido? Um humilde arbusto rasteiro. A sarça, a serva do Senhor, descreve que é a plantazinha mais humilde lá do deserto, mais humilde, simples, descartada, discriminada, ninguém valoriza. É um arbustozinho rasteiro. Amados, e Deus se valeu dela, apareceu ali, Senhor. Viu, querido? Não se engana com beleza, não se engana com tamanho de gente, não se engana com roupas, não se engana com falar bonito, com diplomas. Deus usa quem Ele quer, meus queridos, quem Ele quer e na hora que Ele quiser. Está escrito que Ele usa os homens, vai em busca de homens. Se não tiver homens, Ele vai em busca de mulheres. Se não tiver mulheres, Ele vai em busca de meninos. Se não tiver menino, Ele vai em busca até de uma besta de carga, de uma mula, de uma jumenta. E se não tiver jumenta, Ele vai atrás das pedras. Ele usa as pedras clamarão. Oh, queridos, em nome de Jesus, quantas pessoas exaltadas, orgulhosas, confiando em si próprio. Está escrito que Deus passou por alto, Senhor, os grandes do passado. Eu tenho aqui esse parágrafo, me acode aqui a mente, e eu quero ler para os senhores este parágrafo. Quero ler, sim, Senhor, em nome de Jesus. Olhe aqui, por favor. Isso está no livro
Atos dos Apóstolos, parábola de Jesus, página 232, aqui diz assim: para a tarefa de levar avante a sua obra, Jesus não escolheu os doutos, nem os eloquentes do sinédrio judaico e nem do poder de Roma. Ele passou por altos ensinadores judaicos, cheios de orgulho e de justiça própria. O mestre por excelência escolheu homens humildes, iletrados, para proclamar as verdades que deveria abalar o mundo. Eu gosto disso aqui, Senhor. É nisso aqui que eu estou segurando já há mais de quase 40 anos, desde 1968. Eu não tenho condições de pregar nada, de ensinar nada. Sou um homem pobre, um homem letrado, um homem que não tem cultura nenhuma. Mas quando eu leio isso aqui, eu fico cheio de esperança, Senhor. Aqui diz que o Deus eterno passou por altos grandes, os mestrados, os doutores lá do Sinédrio, os grandes chefes lá de Roma, e passou por alto isso tudo, e foi atrás, Senhor, de gentalhas, homens iletrados, homens fracos, foi atrás deles, dotou eles, e encheu eles, Senhor, de sabedoria, e eles abalaram o mundo, Senhor. Está escrito que essa obra vai ser terminada por homens simples, homens leigos, pobres, iletrados, mas homens, Senhor, que dá lugar ao seu Santo Espírito, homens, Senhor, que abre o coração, dá espaço para Deus. É com esses que Deus vai terminar a obra. Meus queridos, livro Serviço Cristão, página 267, lá disse que os portões de pérolas não vão abrir para os exaltados, não vão abrir para os orgulhosos, para os presunçosos, não. Diz que os portões de pérolas da santa cidade vão abrir para aqueles que são humildes, tão humildes como uma criancinha abençoada de Deus, Senhor. Criancinha, humilde, uma criança é humilde. Uma criança, você maltrata ela, você judia com ela, às vezes bate nela, chuta ela, e daqui a pouco você chama ela, ela vem sorrindo, correndo para o seu lado. Eu nunca esqueço, Senhor, eu tive o privilégio de comportar 12 anos, até quer dizer, Senhor, agora os senhores estarão ouvindo, muitos vão ouvir isso que eu vou dizer. Eu, na verdade, não estou com nada, eu não sou nada, mas o que eu tenho feito, que tenho sido, que Deus tem me dado a graça, e eu louvo a Deus por essa escola maravilhosa que eu passei nela, essa faculdade bendita, 12 anos, aprendendo cada dia, lidando com toda sorte de pessoa, do mais pobrezinho. Tive o privilégio de lidar com pessoas de alto escalão durante esses 12 anos. Queridos, comportando uma certa vez nas zonas rurais, que era um campo meu preferido, me aperfeiçoei na comportagem nas roças, nas zonas rurais, com os pobrezinhos, com os trabalhadores, com os fazendeiros, com os donos de fazenda, donos de sítios. E certa vez eu cheguei numa fazenda, tinha 2 quadros na parede, Senhor. Até hoje eu tenho uma tristeza assim, porque que, sei lá, não pedi aquela pessoa que deixasse pintar aqueles quadros, ou que pudesse, sei lá, pintar. Me parece que nessa ocasião não tinha tanta facilidade conforme temos hoje. A mídia, conforme aumentou hoje, cresceu. Hoje você leva uma foto aí no estúdio, eles fazem o que você quiser dessas fotos. Até hoje eu tenho tristeza, por que eu não consegui aquelas fotos, pinturas dela, um xerox, alguém pintar para mim, fazer qualquer coisa? Até hoje eu tenho paixão no coração por não ter feito isso. Tinha 2 quadros, Senhor. Tinha um quadro assim, 2 senhores idosos,
bem velhos, cabeça branca, cara enrugada, aquelas carrancas assim, cheio de ódio, aquela expressão cheia de ódio, um com as costas viradas para o outro assim, e escrito embaixo assim: esses dois senhores brigaram há 10 anos. Presta atenção. E o outro quadro, bem juntinho dele, 2 crianças. 2 moleques desses, com aquela expressão bem peralta, desses do cabelo vermelho, bem levado. Estavam os 2 tomando suco, cada um com um canudo, num copo só, em cima da mesa, um olhando para o outro e rindo, e tomando suco ali num copo só, e escrito embaixo: esses brigaram há 10 minutos. Entendeu, Senhor? Os 2 velhos, carranca, cheio de ódio, cheio de ira, cara de assassino, tinha brigado há 10 anos, e ainda não podia olhar um para a cara do outro. E os 2 moleques haviam brigado há 10 minutos, já estavam se abraçados e bebendo suco num copo só. Por isso que Jesus disse: se vós não tornar como criança, se vós não tornar de como esse pequenininho aqui, jamais vocês vão herdar os céus, vão entrar nos céus. E Serviço Cristão, página 267, lá está escrito que os portais da santa cidade não vai abrir para os orgulhosos, não vai abrir para os exaltados, não vai abrir para os presunçosos, mas vai abrir para aqueles que são humildes, como uma criancinha abençoada de Deus. Queridos, eu gosto muito de Êxodo capítulo, antes de Êxodo capítulo 18, por favor, procura Mateus 23, 11 e 12, Mateus capítulo 23, versículo 11 e o versículo 12, por favor, escuta nessa versão: quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Deixa eu repetir, vale a pena. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão desapontamento e humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Amém? Ou seja, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham, esses serão exaltados. E quanto mais humilde for o serviço, querido, quando Jesus disse isso, ele tinha passado por uma experiência, ou estava para passar por uma experiência doída. Aquela experiência, Senhor, que ocorreu lá naquela sala, no dia lá da ceia, que ele ministrava a sua última ceia aqui na terra. Diz a história, também a Bíblia registra que tudo estava pronto. Ali estava o vinho, ali estava o pão. Os discípulos também estavam ali. Ali estava a água, estava a toalha. Eles sabiam, Senhor, que antes de participar daquela Páscoa ali, havia lá a cerimônia do lava-pés. Mas cadê o servo para lavar os pés? Cadê ele? Eu não lavo o pé, eu não vou lavar pé de ninguém. Quem sabe pensava João, quem sabe Pedro estava pensando: será quem é aqui que vai lavar os pés? Eu que não sou. Cadê o lavador de pés? Cadê o empregado? Cadê o servo? Cadê o escravo? Não tinha escravo, Senhor. E Jesus esperou, Jesus aguardou, e quando viu que ninguém se mexia, quando via que ninguém tomava a dianteira, viu, querido? Jesus pegou a toalha, cingiu com ela, amarrou na cintura e caminhou, querido, para lavar os pés do Pedro, do orgulhoso, exaltado. O Filho de Deus, Senhor, olha onde chegou, olha como é que abaixou. Que dor, Senhor, para lavar aqueles pés poeirados ali, Senhor, pés exaltados, orgulhosos, presunçosos. Foi quando Pedro se deu por conta, Senhor,
do que estava acontecendo, ele disse: Senhor, misericórdia, os meus pés não, Senhor. Aí acordou, Senhor, acordou, os meus pés não, Senhor, nunca tu farás isso. Foi quando Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Mas depois Jesus disse: vocês me chamam mestre, e vocês fazem bem porque eu sou. Vocês me chamam Senhor, e fazeis bem porque eu sou. Agora, sendo eu vosso mestre, e sendo eu vosso Senhor, estou vos lavando os seus pés, vocês deveis fazer assim também com os outros. Assim como eu estou dando o exemplo, assim como eu estou fazendo, fazeis também aos outros. Oh, amigo, Deus seja louvado. Lava-pés, onde nós podemos mostrar nossa humildade, Senhor, a nossa simplicidade. Seja lá quem for, seja rico como for, seja lá o maior empresário do mundo, seja o bilionário desse planeta, se ele tornar hoje adventista sétimo dia, e se ele quiser participar da Santa Ceia, ele terá que lavar os meus pés, e eu lavar os pés dele. Não importa quem é ele, não importa a posição dele. Ah, querido, mas tem muitos que não participam de Santa Ceia, Senhor, porque acham que é um rebaixamento muito grande. Até que se fosse lavar o pé do senhor presidente da associação, os pés do departamental fulano, os pés do pastor ciclano, tudo bem, ainda vai lá. Mas lavar o pé dessa gentalha, lavar o pé desse pobrezinho, isso eu não faço não. Ai, querido, que situação miserável que esse sujeito se encontra, Senhor, que situação miserável. Agora, queridos, por favor, procura Êxodo. Êxodo, livro do Velho Testamento, é o segundo livro aí do Velho Testamento. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Aqui diz que no dia seguinte Moisés tomou o assento de juízo e ficou ali ouvindo e resolvendo os problemas e as queixas do povo, desde o pôr do sol, desde cedo até o pôr do sol. E quando Jetro, sogro de Moisés, viu aquilo, ficou espantado. Por que você está fazendo tudo isso sozinho? Fica todo mundo aí de pé o dia inteiro na fila esperando você resolver os problemas dele? É que o povo me procura, disse Moisés. Cada vez que uma pessoa tem queixa contra a outra, elas me procuram para que eu decida quem tem razão, e eu vou aplicando todos os casos as leis e os mandamentos de Deus. Disse o sogro de Moisés: não é bom o que você está fazendo. Disse Jetro: desse jeito você e o povo vai se acabar tendo um esgotamento. Esse trabalho é pesado demais para você sozinho, você não vai aguentar muito tempo. Escute meu conselho. Eu gosto disso aqui. Escuta agora meu conselho, Moisés, escute. E que Deus abençoe você, que Deus aprove. Que conselho que Jetro, sogro de Moisés, deu para ele. Um detalhe, Senhor, às vezes eu fico pensando: Moisés, o grande Moisés, Deus o tinha usado para arrancar aquele povo lá do Egito. Moisés estava indo bem, estava bem sucedido, mas agora estava com problemas, Senhor. Milhares, Senhor, aqueles milhares, querido, milhares, se compreendia, Senhor, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas estavam ali no deserto. Aqui diz que Moisés sentava ali de manhã, Senhor, bem cedinho, e ficava o dia todo, e o povo naquela filas intermináveis, fila que dobrava as ruas e esquinas, e ele ficava ali o dia todo. Quando o sogro de Moisés viu aquilo, ficou espantado. Disse: moço, você não vai aguentar isso? Esse povo também não vai aguentar ficar num sol desse o dia todo, a noite toda talvez, e você ir plantado aí. Escuta o conselho que eu vou te dar. Conselho, Senhor. E Moisés escutou o conselho.
A Bíblia diz que Moisés era o homem mais humilde da face da terra, era o homem mais manso, um homem humilde escuta conselho, Senhor. Um homem humilde escuta conselho da esposinha, escuta conselho do irmãozinho, escuta conselho do pai, escuta conselho da mãe. Um homem humilde escuta conselho de uma criança, Senhor. Mas o orgulhoso não, querido. O orgulhoso sabe tudo. O orgulhoso não precisa de nada. É por isso, Senhor, está escrito que a desgraça está só um passo depois do orgulho. Só um passo. O orgulhoso, Senhor, não tem esperança para ele. O orgulhoso é aquele que quando você vai mostrar a Bíblia para ele, ele já sabe tudo, ele já sabe mais do que você, ele já está ensinando, é para você. Viu, querido? O orgulhoso, exaltado, aquele está por cima da carne seca. Nariz empinado, tupete levantado. Você fala com ele, ele sai dando rabanada, dando guinada por aí. Que nada, cara, você não sabe nada, eu sei tudo. Para esse não tem esperança, Senhor. Mas para um homem humilde tem esperança. Porque a Bíblia diz, Senhor, que só os humildes herdarão o reino dos céus, a nova terra. Querido, em nome de Jesus, se você tem sentido que esse pecado tem rondado você, tem pessoas, Senhor, que ele sobressai muito, tem pessoas que dá muito na cara, você consegue ver o orgulho que ele tem na cara dele, orgulho pela casa que possui, pelos filhos que tem, pela sua posição no emprego, a sua posição na igreja, por fazer as coisas bem feitinhas, cantar bonito, tocar instrumento, você sente o orgulho na cara deles, isso é perigoso, Senhor. Seja humilde. Pede a Deus para te guardar dessa infelicidade, dessa maldição, desse maldito pecado. E aí Jetro deu o conselho para o sogro. Jetro falou para Moisés: Moisés, arranja homens para ajudar você, homens sem avareza, homens humildes, e coloca sobre chefe, chefe de 1000, chefe de 10.000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, arranja pessoas, Moisés, para ajudar você, e se Deus aprovar, faça isso, você vai ter como sobreviver, e esse povo também sobreviver. Querido, Moisés foi atrás de Deus, e disse para Deus: meu Senhor, meu Deus, o meu sogro me aconselhou assim, assim, assim. Sabe o que Deus disse? Faz conforme o seu sogro lhe ensinou, faça, ele está certo. Querido, o que você pode fazer, Deus não faz para você não. O mínimo que você pode fazer nessa vida é fazer pelo menos que você pode fazer. Viu, queridinhos? Deus aprovou os conselhos e falou para Moisés: escuta o conselho. Oh, querido, tem pessoas humildes nessa vida, pessoas que quando fala com eles, que eles abaixam a cabeça, eles reconhecem, eles admitem. É por isso, querido, o exaltado, o orgulhoso, ele não vai ter como herdar os céus, ele vai estar do lado de baixo do caminho naquele dia, porque ele não admite seus pecados, ele não aceita que ele pecou, ele não aceita que ele errou. Mas o homem humilde aceita, Senhor, o homem humilde confessa, o homem humilde, Senhor, escuta conselho, ele que seja de uma criancinha. Eu sou apaixonado, Senhor, aqui com 1 Samuel, eu gostaria que os senhores procurassem aí, 1 Samuel, procura aí nas vossas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 23, procura por favor, 1 Samuel, capítulo 23, por favor, procure. Samuel 23, versículo 16 e o versículo 17. Por favor, escuta aqui, Senhor, nesta versão, por favor. 1 Samuel 23, 16 e 17. Então o príncipe Jonatas foi procurar Davi e o encontrou em Horesa.
E o príncipe Jonatas fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. E disse Jonatas: não tenha medo. Jonatas lhe assegurou: o meu pai nunca vai encontrar você. Você vai ser o rei de Israel. E eu serei o segundo abaixo de você. E meu pai sabe muito bem disso. Querido, esse textozinho aqui da Bíblia, essa pequena história aqui, ela me comove. Aqui fala de Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, primeiro rei de Israel. Jonatas entrelaçou uma amizade com Davi, uma amizade muito grande. Jonatas era o homem que já sentava no trono junto do pai. Era ele, era o primeiro depois do pai. Saul, possuído pelo Satanás, estava cheio de exaltação, cheio de orgulho e queria consumir com Davi de qualquer maneira, queria matar ele. Porque ele não queria, Saul não queria que ninguém se interferisse na posição do seu filho, Jonatas, o príncipe. Aqui disse o Senhor que Jonatas foi procurar Davi e o encontrou ele lá numa cidadezinha. Aqui diz que consolou ele, confortou o coração dele. E o príncipe Jonatas disse: você não precisa ter medo, Davi. Você vai ser o rei de Israel, meu pai sabe disto. E eu vou ser o segundo abaixo de você. Amigo, isso é humildade. Ser o segundo, ninguém quer ser o segundo, Senhor. O pessoal só quer ser o primeiro. Amigo, em nome de Jesus, que espírito desse rapaz. Eu serei o segundo abaixo de você. Mas ele era o primeiro, ele era o filho do rei, ele era o primogênito, era o príncipe de Israel. E agora estava dando oportunidade, Senhor, para o seu companheiro, para o seu amigo. Você vai ser o rei de Israel e eu estarei abaixo de você. Eu serei o segundo. Oh, amigo, pede a Deus para que Deus lhe conceda esse espírito humilde, esse espírito manso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus Cristo. Aprendei de mim. Aqui vemos um homem humilde, Senhor. Oh, Deus seja louvado. A Bíblia registra, Senhor, que o príncipe Jonatas, embora teve uma morte, coitado, triste, doída, mas diz que morreu como um herói, lutando ao lado do pai. Diz que o nome de Jonatas está registrado nas crônicas aqui do mundo como um grande herói, e também está registrado no livro do céu, Senhor, lá no livro do Cordeiro. Jonatas vai levantar na manhã da ressurreição, meu querido. Oh, meu humilde Senhor, oh Deus, o orgulho, Senhor, que Deus nos proteja por misericórdia, que Deus nos guarde. Se você está indo bem, se você está indo bem na igreja, se você está sobressaindo, se você está indo bem nos seus negócios, se você está avançando, em nome de Jesus, pede a Deus para lhe dar humildade, porque senão de repente você vai desaparecer, você vai cair, você vai sumir, você vai para o fundo do poço. Queridos, eu tenho aqui ainda a passagem, está no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 21 até o versículo 23. Esse versículo aqui me abala, Senhor. Atos capítulo 12, eu gostaria de frisar bem, que eu quero que os senhores conferem isso aí nas vossas Bíblias, 21 até o versículo 23. Aqui disse que Herodes, o rei Herodes, olha bem, concedeu-lhe uma entrevista, e quando chegou o dia, ele pôs as suas vestes reais, ela sentou no trono e fez um discurso para eles. E ao terminar sua oratória, o seu discurso, o povo fez uma grande aclamação, gritando, uma grande aclamação a ele, gritando: isso não é voz de homem, isso é voz de Deus e não de homem. Rapaz, eu acho isso aqui muito sério, Senhor. O rei Herodes,
o Grande. Aqui disse que um certo dia ele resolveu dar uma entrevista para o povão, colocar o trono dele bem lá no centro da cidade, e os milhares se reuniu em volta. Ele colocou as suas vestes reais, aquelas roupas lindas, toda frisada de ouro e de prata, botou a coroa na cabeça, e diz que fez uma aclamação, Senhor, diz que fez uma oratória, diz que fez um sermão, que o povo, Senhor, ficou embevecido, o povo com o estômago cheio de comida e cheio de bebida, Senhor, perderam a razão. E diz que enquanto o homem falava, Senhor, aquelas palavras bonitas, aquelas palavras selecionadas, e diz que o sol batia, Senhor, nas roupas dele, e aquilo dava um brilho muito forte e embaçava as vistas da plateia. E daí a pouco a plateia começou a gritar: nunca vimos coisa tão linda como essa, isso não é homem que está falando, isso é o próprio Deus que está falando. Aqui diz que Herodes não repreendeu o povo, Senhor, embora Herodes sabia que loucura que o povo estava cometendo naquele momento, porque ele não era nenhum Deus, Senhor, nenhum Deus. Querido, em nome de Jesus, diz que no mesmo instante, Senhor, diz que um anjo do Senhor feriu Herodes com uma doença, de modo que de repente ele ficou cheio de bicho e morreu, cheio de bicho, porque ele aceitou a adoração do povo em lugar de dar glórias a Deus. Isso aqui é sério, Senhor. Herodes morreu numa situação miserável, Senhor, situação miserável. Diz que enquanto o povão estava clamando que ele era um Deus, teve gente que chegava a dizer assim: da agora em diante nós não te respeitaremos mais como homem, mas nós te respeitaremos você como Deus. Ele gostou, Senhor, encheu a bola dele, e ele ficou todo exaltado, Senhor, todo eufórico. E diz que neste momento veio um anjo do espaço celestial e atravessou Herodes, Senhor, de um lado para o outro, e diz que ele começou a cair no palanque com a cara toda branca, todo amarelado, e ele disse assim: o homem que vocês exaltou até os céus é ferido de morte. Não brinca não, Senhor, tem limite na misericórdia do Deus eterno. Você pode brincar, mas um dia a casa cai. Amados, em nome de Jesus, olha para cá. Diz que a retiraram Herodes dali, Senhor. O homem ainda estava vivo, estava morto e não morre. E o homem começou a ser comido por bichos, veio bicho, milhares, milhões. Não sabe de onde é que veio tanto bicho, Senhor. E o homem morrendo naquela agonia, Senhor, cheio de remorso, cheio de pecado, perdido. Homem covarde, Senhor. Aquele homem havia aprontado cada covardia, Senhor. Uma das maiores covardias que ele fez foi aqueles 16 policiais que ele colocou lá para tomar conta de Pedro. 2 dormindo com Pedro, lá algemado com ele, e mais 4 ternos de 4 em cada porta, Senhor. 16 com os 2 lá, 18 homens. E um anjo apareceu ali, Senhor, lá para as tantas da noite, libertou Pedro, tirou Pedro, Senhor, passou por aqueles guardas. Os guardas estavam como estátua, como mármore, Senhor, frio ali, morto. Herodes sabia, Senhor, que força nenhuma desse mundo, homem nenhum, conseguiria arrancar Pedro dali, pois mesmo assim ele mandou matar aqueles 18 soldados, na maior covardia, embora sabendo que quem tirou Pedro dali foi uma força sobrenatural. E diz que enquanto Herodes estava morrendo, Senhor, aquilo tudo estava passando, vindo na mente dele, e bicho comendo ele, e ele morrendo naquela angústia, naquele sofrimento miserável, Senhor. Amigo, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ora a Deus para Deus te guardar você de orgulho. É um pecado miserável, Senhor. Ele está nas crianças, Ele está em todo mundo, Ele está nos presos, Ele está nos doentes, Ele está nos leprosos.
está nos aidetes, está nos cancerosos, é um pecado infeliz, ele entrou no corpo, entrou no sangue, tomou conta da humanidade. Queridos, a Bíblia fala de Naamã. Naamã era um grande general lá do rei da Síria. Através de Naamã, o rei da Síria tinha tido muitas vitórias, mas de repente Naamã se tornou um homem leproso. Ah, que desespero, Senhor. E agora informaram para ele que em Israel tinha um profeta de Deus que poderia curá-lo, libertar ele daquela doença miserável. E o homem foi para lá, foi para Israel, levou uma comitiva com ele, levou muito ouro, muita prata, muitas vestes bonitas, e foi. Quando chegou lá, Senhor, o profeta Eliseu, o homem de Deus, mandou falar com o rei que não ficasse desesperado, que mandasse o homem lá onde ele estava, lá no seu casebrezinho, na sua casinha pobre, humilde. E Naamã, quando chegou no terreiro, Senhor, naquela pompa toda, embora fedido, nojento, fedendo, caindo as pontas das orelhas, caindo os dedos, se atrofiando tudo, mas estava cheio de exaltação, cheio de orgulho, Senhor. Que pecado miserável que não perdoa ninguém, Senhor. Aí Eliseu, Senhor, a Bíblia diz que nem cá fora ele não veio, ele só mandou um recado pelo seu servo. Vai, diga para Naamã que assim diz o Senhor, que ele deva descer lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e depois da 7ª vez, ele ficará purificada a sua carne. Amigo, quando a notícia chegou, Senhor, Naamã quase ficou louco, Senhor, de tanta raiva, de tanta ira, de tanto ódio. Ele disse assim: eu pensei que esse tal de profeta ia sair para fora, ia vir aqui, prostrar, passar a mão nessas feridas, olha bem, invocar o seu Deus, mas não mandar eu descer nesse rio nojento, barrento, fedorento, imundo. Se é de água que eu estou precisando, eu vou voltar para minha terra. Lá tem 2 rios maravilhosos, não esse rio nojento daqui. E Deus, Senhor, meia volta nessa carruagem, nesses animais bravios, e virou um pó no mundo. Olha aí para o Senhor, né, querido? O homem se desfacelando em vida, se decompondo em vida. Você conhece leproso, amigo? Você já viu leproso? Você já foi em algum leprosário? Pois nós já tivemos trabalhando em alguns leprosários no Brasil. Queridos, que sofrimento, que fedor. Querido, não tem carniça mais nojenta, mais horripilante, coisa que fede mais do que o ser humano, Senhor. Eu não sei porque tem gente tão orgulhosa, só porque coloca uma roupinha bonitinha, só porque pintei o cabelinho, entra num carrinho de luxo e sai por aí cantando pneu, xingando todo mundo, fechando todo mundo, jogando lama em todo mundo. Oh, meu Deus do céu, como é que as pessoas podem dar lugar ao orgulho desse jeito? Pessoas orgulhosas, Senhor, pessoas não pegam na mão do outro para lhe cumprimentar. Eu, querido, pessoas, se você entrar na casa dele, quando você sair, ele está desinfetando tudo, está colocando álcool, está colocando desinfetante, está colocando tudo. Amigo, nós não vale nada, nós não tacou nada, nada. Quando morre, Senhor, tem que enterrar rápido. Tem uns que não tem nem como enterrar, Senhor, tem que juntar os pedaços dele, botar dentro do saco, tem que ver lá, é a foto dele lá em cima da urna, porque não tem como ver ele. Oh, Deus. E Naamã, Senhor, voltou doido, Senhor, para casa, irado. Se os senhores lerem 2 Reis, capítulo 5, depois vocês podem conferir em casa. Lá disse que, respirando aquela raiva, respirando aquele ódio, diz que o seu servo chegou nele e falou, chamou ele até de pai: meu pai, eu posso falar com o senhor? Ele respondeu: seja como você quiser, fale. E o servo disse: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, uma coisa complicada, o senhor não teria feito. Mas ele te pediu uma coisa tão simples, uma coisa simples, simples de fazer. E por que não fazer, meu pai? O que custa o senhor experimentar? Oh, amigo, ai, amigo, o Deus eterno usa as coisas simples dessa vida para complicar, para perturbar as complicadas.
Ele usa as coisinhas pequenininhas para confundir as grandes, as coisas assim para confundir as loucas. Ele então, ainda cheio de orgulho, resolveu, Senhor, e foi. Tinha que se mergulhar 7 vezes. Por que 7 vezes, Senhor? Uma vez só era pouco. O homem estava cheio de orgulho até no alto da cabeça. Uma vez só era pouco. Ele mergulhou a primeira vez, mergulhou a segunda vez, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, a quinta, a sexta, na 7ª, Senhor. Quando ele saiu, ele estava em perfeita saúde, meus queridos. Em perfeita saúde. Oh, Deus seja louvado. A sua carne estava como a carne de uma criança. Mas primeiro, Senhor, ele teve que passar por esse teste de humildade, Senhor. Aquele que humilha será exaltado, e aquele que exalta será humilhado. Amigo, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que Deus me guarde de orgulho, Senhor. Deus sabe o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho pedido ao Senhor, porque na verdade não estou com nada, nós não estamos com nada. Às vezes esse trabalhozinho que nós fazemos por aí, pelo Brasil afora, Senhor, às vezes falamos para poucas pessoas, auditóriozinho é de 30, 40, 50 pessoas, às vezes de quando em vez temos a felicidade de falar aí para 100, 200, 300, agora mesmo em 2005, setembro de 2005, eu tive a honra, o privilégio de falar para 14 igrejas reunidas, calcularam mais de 3.000 pessoas. Fiquei feliz, Senhor, mas sempre vigiando, vigiando o coraçãozinho, porque aqui é mal, Senhor, aqui é mal, aqui se você brincar, o diabo apodera disso aqui num piscar de olhos. Toma cuidado, amigo, em nome de Jesus Cristo. Se você faz bem a obra de Deus, continua fazendo humildemente. Se você canta, se você toca instrumento, se você recita poesia, se você administra bem, é bom pregador, é bom passador de lição nas classes, é uma boa diretora de escola sabatina, continua sempre orando, joelhos no chão. Porque o perigo do orgulho, Senhor, o orgulho está de olho em você, ele quer pegar você, ele quer destruir você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero orar com você, e quero que você neste momento leve o seu pensamento aos céus, aonde você estiver me vendo, me escutando, quem sabe pelas estradas, quem sabe nas cadeias, nas penitenciárias, em casa, bem tranquilo neste momento. Você, meu jovem, você, minha jovem, você brilhante, você que tem uma mente brilhante, você que é dotado, toma cuidado. O orgulho é perigoso, repreenda ele em nome de Jesus Cristo, pede a Deus para queimar o orgulho, não deixe ele apoderar de você, porque ele é terrível. Deixa eu orar com você. Papai eterno, muito obrigado, Deus Santo, pela beleza da tua palavra, pela força da tua palavra. Nós aprendemos, Deus Santo, neste momento, através dessa humilde mensagem, Senhor, o quanto é perigoso o orgulho. O orgulho tirou Lúcifer, o anjo mais bonito, mais belo lá do céu, arrastou ele aqui para a terra, e hoje ele está no fundo do poço, está no chiqueiro, está lá no fundo do Rio Arruda, do Tietê. Ó Deus, guarda teus filhos, Senhor, desse maldito pecado, guarda-me, Senhor, por misericórdia. Senhor que tem me protegido até o presente momento, guarda-me até o final da minha vida, Deus Santo, por misericórdia, ainda que seja por meio de prova, ainda que seja por meio de sofrimento, mas Senhor, não me desampara, Deus, não me abandona, pois é no nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e para sempre, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, amém, Senhor.